Fala Brasil, olha só quem voltou. Eu mesmo voltei aí como prometido. Eu havia dito que eu explicaria um pouquinho do processo de formação dos espermatozoides e dos ovócitos. Não sabe como acontece? Fica comigo que já depois da vinheta eu vou te esclarecer os pontos importantes. E voltamos então. Vou deixar um espaço aqui que é onde eu vou colocar uma imagem explicativa, porque tem bastante esquema legal na internet explicando aí esse processo de formação e maturação dos espermatozoides. Então vou deixar aqui um espaço para acrescentar essa foto para explicar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Franklin, eu sou biomédico, formado pela Universidade 9 de Julho e estudante de medicina da primeira etapa da Faculdade das Américas. Hoje eu estou aqui, como havia prometido, já e dito também, para explicar para vocês um processo que é chamado de espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides. Esse processo de espermatogênese ele é muito importante porque é a partir dele que a gente consegue ter a perpetuação da espécie. É todo um conjunto que a gente vai ver mais para frente aí de funcionalidades de um eixo que a gente tem entre o hipotálamo e a nossa hipófise e também os nossos testículos, no caso os homens, e os ovários, no caso das mulheres, que vão aí fazer com que esse processo de formação dessas células se deem por completo. O que acontece então? Durante o período que você está sendo ali formado na barriga da sua mãe, existe um anexo que a gente chama de vesícula umbilical, ou mais conhecido como saco vitelino. Essa vesícula umbilical ela é responsável, conforme ela vai diminuindo, a liberar algumas células que vão se tornar células primordiais, que vão migrar até no caso aí do abdômen, no abdômen, que vai se dar a formação dos testículos e dos ovários, tá? Porque a formação é igual tanto para homem e para mulher, só que o das mulheres permanecem na região do abdômen depois e dos homens descem para os testículos, tá? Então essas células elas vão migrar nesse processo de formação aí do embrião, onde vai acontecer das células se diferenciarem no que a gente chama de espermatogônias, tá? Essas espermatogônias, que são essas primeiras aí dessa foto, vocês vão ver, elas são responsáveis por se dividirem por uma divisão que a gente chama de mitose. A mitose ela é um tipo de divisão no qual uma célula se transforma em outra igual. Então a gente tem uma célula que dá origem a duas iguais a ela. Ou seja, se uma célula tem 46 cromossomos, né, ou 23 pares, como a gente está acostumado a falar, que a gente chama de células diploides, 2N, ela vai se dividir em duas células iguais, de 46 cromossomos, diploides, com 23 pares de cromossomo. Falando já dos pares de cromossomos, nós da raça humana, né, desse momento de pesquisa e de estudo, temos 22 pares de cromossomos autossômicos, que não são relacionados com a parte sexual, e temos um par de cromossomos sexuais. O menino, ele tem um par de cromossomo sexual X e Y. E a menina, ela tem um par de cromossomo sexual XX. Então, no caso do menino, essa ovogônia, que está aqui em cima, que está na primeira linha, ela vai se dividir por mitose entre duas células iguais a ela, tá? Isso acontece durante a vida toda, tá? Tem, claro, uma certa diminuição aí dos níveis inclusive até de testosterona, com o passar do tempo, nos níveis de testosterona circulantes do homem, mas isso acontece durante o tempo inteiro, que é diferente das mulheres. Então, uma espermatogônia se divide em outras espermatogônias para manter o mesmo número de células germinativas, para não ter uma queda e não dificultar aí a produção desses espermatozoides, ok? A gente tem a espermatogônia tipo A e a espermatogônia tipo B. A tipo A, ela vai ser sempre uma célula mãe, uma célula primordial, ou seja, ela vai se diferenciar, ela vai se dividir em outra espermatogônia, tá? Imagina que a gente tem essa espermatogônia que vai se diferenciar em outra espermatogônia, vai se dividir em duas, né? Vai manter sendo o tipo A, e o tipo B vai ser a espermatogônia que vai então dar continuidade para esse processo de formação dos espermatozoides. Recapitulando, espermatogônia tipo A, se divide em outra espermatogônia. Tá? Então essa espermatogônia tipo B, que ela também se dividiu, né, entre uma A e uma B, essa tipo B vai dar a continuação
para o processo de formação dos espermatozoides, ok? Então a gente tem uma espermatogônia do tipo B, que agora vai se diferenciar, tá? Ela não vai se dividir, ela só vai se diferenciar, vai melhorar, né, as suas estruturas e vai formar o espermatócito primário. O espermatócito primário é o que? Uma espermatogônia melhorada. Então ela vai continuar tendo aí 46 cromossomos, normal, vai ser uma célula diploide. Então acontece a primeira divisão meiótica. A divisão meiótica, diferente da mitose, é quando a gente tem uma célula com 46 cromossomos e ela vai se dividir em 4 células filhas com somente 23 cromossomos cada uma. Então, uma célula vai se dividir pela metade, meiose. Por isso que a gente chama de meiose, porque está dividindo pelo meio. Tem 46 cromossomos, vai formar então 2 células com 23 cromossomos, e então mais 2 com 23 cromossomos. Que a gente pode ver mais para frente que essa divisão ela é voltada para meiose 1 e meiose 2, ok? Então a gente tem o espermatócito primário, que vai sofrer a primeira divisão meiótica e vai se transformar no espermatócito secundário. O que vai acontecer? Esse espermatócito secundário vai se dividir de novo por meiose e vai se transformar em espermátides. As espermátides elas ainda não estão prontas, então vai acontecer que ela vai precisar passar por um processo também de diferenciação, ou seja, ela vai ser maturada e vai ser diferenciada. Ela tem um aspecto arredondado e ela vai perder alguns seus componentes aí nesse processo de espermiogênese, que é a maturação dessa espermátide em espermatozoide, e só então ela vai chegar aqui no final, ó, que são os espermatozoides maduros. É de um dia para o outro? Não. Pode demorar até 21 dias para isso acontecer. Então isso é muito importante. A gente tem, claro, uma estrita relação hormonal para que esse processo ocorra. A gente vai começar com essas divisões certas aí, de espermatogônia para espermatogônia, o processo de mitose, e de espermatogônia para espermatócito, espermatócito primário, uma diferenciação. Do espermatócito primário para o secundário, meiose, do secundário para espermátide, segunda meiose. E aí, então, a gente vai ter essa espermiogênese, que é esse processo de diferenciação. Não é algo difícil, mas também não é algo fácil, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção, porque durante esse processo de gametogênese masculina, a gente tem esses dois tipos de divisão, que se você não está bem ligados com elas, se elas não foram bem explicadas para vocês, você pode sim se confundir entre elas. Isso não é legal porque vai atrapalhar o seu esquema inteiro. Então esse daí foi o processo de produção do espermatozoide, o que a gente chama de espermatogênese. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, então, eu dou continuidade aí com o processo de formação da ovogênese, que é o processo de formação dos ovócitos, né, as células sexuais femininas. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Quem não curtiu o vídeo, por favor, curte, me ajuda muito, se inscreva no canal, passa aí para os amiguinhos, vocês são estudantes da área da saúde, ou que são estudantes aí até do ensino médio, porque isso é biologia, também é matéria do ensino médio. Eu espero que vocês tenham gostado e eu conto bastante com a ajuda de vocês. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.